Obrigado. Graça e paz a todos. Amém. Obrigado, irmão. Para mim é sempre um prazer muito grande poder estar aqui e pela primeira vez no culto da palavra. Eu me sinto muito honrado, ok, de poder fazer parte deste momento. Bom, nos últimos 5 dias, uma temática tem tomado conta do meu coração. O tema dos últimos dias que eu tenho falado, eu tenho feito uma live às 9 horas da manhã, cujo tema é vozes. Vozes. O plural de voz. Vozes. E pautado nessa temática, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Eu separei 5 momentos onde vozes foram direcionadas e cada uma delas buscava retirar de seu ouvinte uma decisão, uma atitude. E o tempo inteiro nós estamos num ambiente onde queremos receber uma direção, um norte, buscarmos saber se aquilo que nós vamos fazer é da vontade, é do agrado de Deus, porque entendemos a responsabilidade que há nas ações. A Bíblia traz consigo um princípio de semeadura, dizendo que tudo aquilo que nós semearmos, nós teremos que colher. É importante também entendermos que Deus nos deu faculdades mentais, direitos de escolha, e que a maior parte das decisões da nossa vida, nós não precisamos consultar a Deus para tomar essas decisões. Você não precisa perguntar a Deus que horas você levanta, se você deve ou não escovar seus dentes, ou pentear seu cabelo. Você não precisa perguntar a Deus se hoje vai vestir uma camisa amarela ou azul, se você vai almoçar ou não. Normalmente, a maior parte das coisas que fazemos porque somos capazes de escolher. Mas é verdade que algumas decisões na nossa vida envolvem muito mais riscos. Algumas decisões na nossa vida são muito mais perigosas. E para essas decisões, nós precisamos ficar atento às vozes. Aquilo que vai buscar ser nos dito. Nem sempre com uma voz audível, nem sempre com uma vocalização de um ser humano. Mas quando esse momento chega, é como dirigir à noite, ou sobre chuva, ou sobre neblina, ou numa estrada cuja qual você nunca, dirigiu. É sempre melhor diminuir a velocidade. Se você não enxerga muito longe, evite a pressa. Se não há muita informação, diminua um pouco. Principalmente em áreas que podem te causar muitos danos, áreas que podem te causar muitos prejuízos. Algumas áreas da sua vida não toleram brincadeira, não toleram meninices. Se vai tomar alguma decisão nessas áreas, busque o máximo possível de informação, porque ela trará consequências para você. Não brinque com sua saúde, pois isso te trará grandes prejuízos. Não brinque com assuntos de sua intimidade, pois ela, se for exposta, pode te trazer muitos prejuízos. Não brinque com a escolha de um cônjuge, isso pode causar muitos danos. Não brinque com dinheiro, com finanças. Não brinque com a escolha da sua caminhada de fé. Tem algumas áreas de nossa vida que requerem de nós muito mais atenção. E se você vacilar nessas decisões, você corre o risco de trazer para si um grande sofrimento. Então,
É importante você ficar atento nessas áreas da sua vida, porque se elas são perigosas, se pode trazer muitos danos, tem alguém que deseja que você sofra, que você se lasque, e vai tentar falar com você. Mas tem alguém que quer que você tenha vida em abundância. Tem alguém que quer que você vença. E esse alguém também vai tentar conversar com você. Tá certo? Então eu peguei aqui, não sei se vai dar para falar das 5, até porque quando a gente fala 5 tópicos, se os 2 primeiros for bom, você quer ouvir tudo. Mas você já viu aqueles caras? Não, porque eu tenho 7 coisas para falar contigo. E na segunda coisa você já se arrependeu de ter vindo no culto. E tu pensa, ainda tem mais 5. Sangue de Jesus tem poder. Tá certo? Então, vozes. A primeira voz que eu quero falar com você, deixa eu fazer um resumo. Meu amigo Marquinhos Menezes. Olha só. Deixa eu fazer um resumo, se não der para falar de todas, depois você vai atrás das informações. A primeira voz que nós vamos ver é uma voz na serpente. Uma cobra falante. Não é uma sogra. Aí é outra cobra. Tá certo? É uma cobra falante. Eu preciso que você posicione-se bem na frase, é o culto da palavra, então eu vou seguir o padrão. Tá certo? A voz não é da cobra. A voz está na cobra. A cobra não fala, tem uma voz nela. Entendeu? Então não diga, Eva deu ouvido à voz da cobra. Não. Eva deu ouvido à voz na cobra. Entendeu? Então a primeira voz é a voz na... Isso. A segunda voz é a voz na sarça, uma árvorezinha, pegando fogo, e sai uma voz do meio da sarça. Também não é a voz da sarça, é a voz na sarça. Isso. A terceira voz é uma voz de uma jumenta. É, os bichos falando. É, não é? Olha que coisa legal. Então também não é a voz da jumenta, é a voz na jumenta. Isso aí. A terceira voz é uma voz que vem do... A quarta voz, perdão, é a... Estão ligados. Estava testando vocês. A quarta voz é a voz do nada. É uma voz que fala assim ao pé do ouvido. Uma voz narrada pelo profeta Isaías. Então ouvirás uma voz por detrás de ti. Pensa. Tu está andando, alguém fala assim. Esse pessoal da Bíblia era muito corajoso. Porque se eu estou perto de uma árvore e uma cobra fala, oi Cláudio, não vai dar tempo dela dar a instrução. Porque eu já corri. Um povo corajoso. Então a quarta voz é a voz do nada. É uma voz que vai falar simplesmente. E a quinta voz é uma voz que vem dos céus, dizendo, este é meu filho amado em quem eu me comprazo, tenho prazer. Então vamos dar uma olhadinha rapidinho nisso. O que der tempo para falar, eu falo. É melhor não falar tudo para conseguir voltar depois. A alma do itinerante ainda está em mim. Tá certo? Então vamos lá. Anote aí se você gosta de anotar, porque vai com a voz dessa tentando falar contigo. Você já está bem informada. É. Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não.
comerás, porque no dia em que dela, certamente morrerás. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco. Usa-me como um canal de bênção agora. Remova todos os obstáculos, ó Deus, e faça o que lhe apraz. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Preste atenção, porque essa é uma informação bem interessante. Deus cria todo o ambiente, mas decide estabelecer um limite. Que limite era esse? A árvore. Por que ela está ali? Ela está ali porque o homem é colocado como o responsável administrativo sobre tudo aquilo que está diante de seus olhos. Ele é colocado acima dos animais, ele tem uma autoridade, mas muito grande. Todos os outros estão abaixo dele, mas tem alguém que está acima dele, e ele não pode esquecer disso. Então a árvore é um limitador. Todas as vezes que você olhar para aquela árvore, ela é o seu limite. De todas as outras você pode comer livremente, mas desta não. Está tudo certo. O texto vai percorrer e vai dizer que Deus olha e diz que não é bom que o homem esteja só. Faz a mulher. A dona Eva chegou. E agora Adão precisa dizer para ela como é que o negócio funciona. Entendeu? E aí é muito engraçado, porque me parece que a resposta, ou que o ensino, não é muito legal. A informação não chega, certo, de forma correta. Há algumas coisas, uma falha de conhecimento. E Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento, ou então rejeição dele. Porque não é só conhecimento, não. O povo peca por... O meu povo é destruído porque lhe faltou... Certo. Mas presta atenção. Quando vai falar dos sacerdotes no mesmo texto, diz que os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Então tem gente que perece porque não sabe, e tem gente que perece porque sabe, mas não está a fim de obedecer. Se lasca do mesmo jeito. Porque está assim de gente que sabe. Sim ou não? Mas finge que não, então é destruído do mesmo jeito. Está lá no mesmo texto, que o pessoal lê só, quem se lasca é o povo, mas o sacerdote também. Depois lê direitinho. Quer que eu leia para tu, sacerdote? O meu povo foi destruído porque lhe faltou, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Olha só. Então é importante você entender isso. Tá certo? E agora, o que acontece? Deus disse a Adão, e me parece que Adão transmite a Eva. Só que tem o Satanás. E tem uma serpentezinha que está dando um rolê lá, e o Satanás vai usar a serpente. Tá certo? Esqueça se era uma serpente, se tinha um fruto, como é que era. Esqueça isso. Pegue-se a mensagem. A mensagem é: Deus estabeleceu um limite e tem alguém que quer fazer com que o homem ultrapasse esse limite. Esse alguém é Satanás. Ele já está perdido e quer que você se perca também. Já foi para o inferno, mas está se sentindo solitário. Está afim de um chá com você e comigo. Eu juizei. Estou ocupado. Se você quiser ir, fica à vontade. Está quentinho lá, é. Tá certo? Tá rindo, mas tem gente que vai. É isso aí, rindo mesmo. Vai. Presta atenção. Como essa mensagem chegou, eu não sei. Eu não sei de tudo. Mas eu acho muito legal nós entendermos que a procura aqui é para saber o quanto Eva sabe sobre algo que é perigosíssimo. Qual é a qualidade da verdade que está sobre Eva?
É isso que vai ser questionado. E aí eu vou te mostrar em outros ambientes. Algumas coisas, em alguns treinamentos, e principalmente quando algumas pessoas vão ser treinadas para reconhecer notas falsas, normalmente, nunca se dá a essa pessoa uma nota falsa. Para que alguém reconheça uma nota falsa, você não precisa dar a ela uma nota falsa. Eu não sei se você já reparou alguns bancários, quando eles estão contando a nota, e de repente eles passam numa nota, e eles param de contar, e às vezes separam aquela nota. Eles estão tão acostumados a manejar a verdade, porque quando passa na mão dele algo que é duvidoso, ele separa para analisar depois. Se você quer vencer a mentira, não se preocupe com a mentira, conheça a verdade. A estratégia do diabo de contar mentira foi readaptada. O diabo hoje não conta uma mentira, ele conta uma meia. Isso aí. É importante nós entendermos isso. Então, quando você... Gênesis 3, não dá para colocar aqui? Eu vou devagarzinho aqui, como eu estou com tempo. E aí eu termino na hora que... Isso. Me ensina meu horário aqui, eu posso... Não, faz assim não. Faz assim, ó. Nem sabe que hora passa seu ônibus. Aí você faz assim pro seu ônibus também, ó. Depois vamos lá, estou brincando. Vamos lá. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha. E esta disse à mulher: é assim que Deus, não comereis de toda a árvore do... Preste atenção. A serpente sabe o que Deus disse? Sim ou não? Sim, ela não está querendo uma informação. Ela está querendo testar o conhecimento de Eva. É isso. Gente, para pensar, é um culto da palavra. Vamos voltar lá e vamos imaginar. Os bichos tudo falavam. Aí Eva não estranhou, uma cobra falante, acabei de cumprimentar o sapo. Já está ali na frente. Certo, outro bicho que eu vou falar. Os bichos tudo falavam. Ou Eva era muito louca. Tá certo? Ou essa conversa precisa ser revista, precisa ser avaliada. Se foi, certo, com uma vocalização. Tá certo? Porque as vozes nem sempre, ok? São ditas. Às vezes elas são colocadas na nossa mente. Sim ou não? Isso. É algo que é tão forte que criou em você um poder de ação. Nós costumamos chamar isso de uma voz que me impulsionava a fazer isso. Mas o que essa voz quer? Isso é que é importante. A voz quer saber o quanto Eva sabe. Não, é assim que Deus disse: de toda árvore comereis livremente. Você pode colocar para mim, por favor, Gênesis, capítulo 3, verso 17. E Adão disse, portanto, não, espera um minutinho, 3, de toda árvore do jardim comerás, espera um minutinho, deixa eu só, é o 2? Então bota, é porque eu acabei botando só o versículo, certo? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente. Então agora o verso 3, perdão. Isso, capítulo 2, é isso? Capítulo 2, verso 3. 16?
2,16. Oh, Jesus. Bota o 4, eu preciso que ela vá adiante a conversa, certo? Então a serpente disse à mulher, volta no anterior, volta no 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Vamos aqui para você entender. A serpente perguntou, o que disse Deus? Perguntou para quem? Para Eva. O que disse Deus? Na resposta, Eva disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim, dele não. Mas bota de novo para mim, por favor. Nem. Lê para mim. Nem nele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deus disse a Adão para não tocar? Sim ou não? Mas Eva disse para não tocar? Sim ou não? Quando a serpente pergunta, o que você sabe sobre a verdade? Ela acrescenta uma informação que não está no original. Não é uma informação da fonte. Quando ela diz, não toca, o diabo diz, é isso aí. Ela não sabe o que está falando. Ela não sabe o que está falando. Porque Deus disse para não tocar. Ele não disse isso. Ele disse, não coma. Quando ela disse, não coma, nem toca, eu não sei se foi o Adão, gente. Também não quero culpar o cara, não está aqui para se defender. Mas isso é nitidamente o que os nossos pais faziam quando éramos pequenos. Todas as vezes que o nosso pai ou mãe tentava nos manter dentro de casa, aconteceu isso com muita gente, acredito eu, e não tinham argumentos para nos manter dentro de casa, sabe o que eles faziam? Botava o velho do saco do lado de fora. Não vai lá fora, que o velho do saco pega você para fazer sabão. Não é nem sabonete, sabão. Sim ou não? A quantidade. Gente, eles fizeram com o que podiam, tinham e podiam. Mas cá convenhamos, o que muitos líderes religiosos fizeram, quando não conseguiam manter as pessoas dentro da igreja, é botar o bicho-papão lá fora. Sim ou não? Pois é. Quando Eva diz não toca, o Satanás falou, maluco, vou pegar essa doida, quer ver? Certamente não morrerá, morre nada, Eva. Palhaçada é essa, menina? Morre nada. E aí eu te pergunto, se ela pegasse na fruta, ela morreria? Então o que o diabo quer? Pegue. Porque quando você pegar e não, você pensa que se comer também não morre. Gente, eu vou falar uma coisa a você. Quando você vê os pastores subindo aqui, impulsionando você a ler Bíblia, opa, você tem que entender o que nós estamos fazendo. Você está entendendo? Nossa proposta é que você conheça tanto a verdade, que ninguém te engana com nenhum tipo de mentira. Você está entendendo? O que te faltar de conhecimento bíblico, você vai vencer com conhecimento de Deus na intimidade. Mas quanto mais você souber, mais imune você fica. Eu imagino a Eva, pegou, não morreu, e não morri. Para ela Deus já está mentindo. Porque a proposta do diabo é exatamente essa. A voz na serpente é aquela voz que vem todas as vezes na nossa vida para nos convencer de que o que Deus disse não é bem assim. Que nós precisamos de uma atualização bíblica. Não precisa, não. Nós é que às vezes não entendemos direito. Eva pegou, comeu, sim ou não? E morreu? Morreu nada. Quem é que chegou? O Adão. Eu imagino, o limite foi ultrapassado. E Eva está viva.
Ei, Idão. Já dei uma. Certo? Já sou dono da Apple. Dá duas e vira meu sócio. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? É Deus. Deus é tremendo. Eles comem os dois? Come sim ou não? Morre? Não. Deus é... Tem gente que ainda quer questionar Deus. Deus é tão misericordioso que as duas múmias comeu e Deus estendeu a misericórdia e não matou. Pare e pense. Mas pastor, que voz é essa? Bom, a voz na serpente, para nós acelerarmos, é a voz que vai tentar fazer com que você faça o que Deus disse para você não fazer. Pastor, como é que eu reconheço essa voz? Ela é simples de ser reconhecida. Todas as vezes que você ouvir a voz na serpente, depois que você ouviu, você tem que se esconder. Se o que você vê no seu celular tem que ser escondido por causa de uma senha, e ninguém pode ver, o seu celular é a serpente. A serpente mudou, mas a voz continua a mesma. A voz na serpente hoje, a voz da televisão, ou na televisão, é a voz da serpente? Pode ser, depende do que você assiste. Nunca diga, eu vou assistir televisão. Diga, eu vou assistir um programa de televisão que eu pré-selecionei para ver. Na minha casa entra televisão, sim ou não? Mas não entra determinados programas de televisão, porque traz consigo a mesma voz que estava porque a serpente morreu, mas a voz continua a mesma, falando num site, entendeu? Falando num aplicativo.